De volta aqui com o nosso programa matinal Vivaço, direto do estúdio B da nossa TV União. E nós estamos aqui hoje agora para falar sobre motivação. Só que um outro tipo de motivação. Motivação na sua empresa. É verdade. Você que trabalha, fica bem atento. Preste atenção nessa conversa que nós vamos ter aí com o Jaque Schaumann Júnior. Ele que está aqui para falar tudo para a gente sobre motivação nas empresas. Então, você que tem alguma dúvida, você quer fazer alguma pergunta já de antemão, não perde tempo e anota o nosso telefone. O número é 85 3486 1710. Não perde tempo e liga para cá, porque as nossas linhas já estão abertas, esperando pela sua ligação. Você que quer fazer alguma pergunta acerca desse assunto, pode ficar à vontade. Bom, doutor, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa Matina. Ok, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Já que fala pra gente, enfim, quando a gente fala sobre motivação, acho que mesmo sendo dentro da empresa, a gente acaba levando pra nossa vida também, né? Mas o que é a motivação? A própria palavra já diz, é o motivo da ação. Mas o que é básico na motivação é que ela supre uma necessidade sua, minha. Portanto, nós não podemos motivar ninguém. Às vezes a pessoa diz, por favor, me dê uma motivada aí para ver se eu melhoro e tal. Eu posso até estimulá-lo. Porém, a motivação é intrínseca da pessoa, é de dentro. Eu me motivo. Eu posso até alguém me dar um estímulo, mas eu é que tenho que partir para frente e fazer acontecer. Por quê? Porque é uma necessidade. E só quem sabe a necessidade sua é você. Portanto, motivação é basicamente isso. Se você supre necessidade e aí você está motivado, aí você faz o que é para ser feito. Tem muita gente que confunde, então, essa motivação com esse estímulo, né? Que acaba achando que seria essa mesma coisa. Isso. Mas já que a gente já está falando de motivação, e mais específico aqui, eu queria levar para esse lado, do lado das empresas, qual é importante um funcionário estar motivado dentro de uma empresa? Isso é importante porque ele produz em cima disso. Se a organização, que é a empresa no caso, ela estabelece meta, se ela tem para onde ir, se o corpo gestor da empresa, o dono, o proprietário, se eles dizem, eu quero até o final do ano fazer isso, e envolve o colaborador, ele envolve o funcionário, então naturalmente ele vai estar motivado, porque ele vai ver a necessidade de alcançar a meta. Então uma coisa importante, tem que ter meta a organização, certo? Outra coisa importante é a questão da metas possíveis também, né? Porque tem certas metas que, pelo amor de Deus, verdade. E não se fala. Aí no caso não é a chamada meta SMART, como eles chamam, né? Aquela meta que é específica, atingível, tem que ter o tempo. Então a gente se refere basicamente a essa meta mesmo. Outra coisa importante seria os líderes da organização saberem delegar, né? Ser uma coisa participativa. O líder ele precisa deixar que os outros do grupo possam emergir, possam aparecer, possam dar sugestões. Então isso motiva também o funcionário. Outra coisa é o funcionário ser uma causa importante na empresa. Será que a empresa ela olha as pessoas como um fator importante? Eu dou atenção às pessoas, eu ouço os meus colaboradores, eu me preocupo com eles, eles fazem parte do meu planejamento estratégico. Então a empresa, quando vai trabalhar tudo isso, ela precisa incluir as pessoas, aqueles que estão na empresa trabalhando por ela. E é interessante, uma coisa que a gente sempre vê, é que quem faz acontecer na empresa são as pessoas, porque eles inovam. E é isso que vai caracterizar a empresa do século XXI, são as pessoas. Porque uma cadeira não inova, uma máquina não inova, isso nada inova. Mas o ser humano inova. E na empresa você precisa estar focado nessa pessoa que é o teu funcionário. E se a empresa, por acaso, não conseguir envolver esse funcionário da forma ideal, o que é que pode acontecer? Essa falta de motivação pode levar aqui? Então aí, quando a empresa não está atenta a esses detalhes, começam a surgir os focos de tensão dentro da empresa. O foco de tensão é briguinha aqui, discussão ali, uma conversinha, uma tagarelice, uma fofoquinha. Então isso vai tomando uma proporção que, de repente, o dono da empresa não sabe como trabalhar. O que a gente aconselha seria o quê? Seria ele pedir uma ajuda externa. Às vezes o empresário ele não está vendo. Então traga uma pessoa externa, um consultor, alguém que possa te ajudar, te dar uma luz, né? E hoje tem muitos consultores que podem prestar esse serviço e essa ajuda aos empresários. Então eles poderiam fazer isso. Nunca achar que ele sabe tudo, que ele pode fazer tudo sozinho, mas trazer alguém de fora que possa acrescentar, que possa agregar para ele algo novo.
Jaque, olha só, antes de fazer mais uma pergunta, eu só queria relembrar para todo mundo o nosso telefone, que é o 0 operador 85 3486 1710. Anota aí esse número, 0 operador 85, que é justamente esse que já está aqui embaixo. 0 operador 85 3486 1710. Liga aqui pra gente, fala com o pessoal da produção e faça aqui sua pergunta ao vivo. Você que é funcionário de alguma empresa, ou você que até mesmo trabalha por conta própria, tem os seus funcionários e quer saber, quer tirar algumas dúvidas, quer saber então como tratá-los, como motivá-los de uma maneira melhor. Entre em contato com a gente e tire então aqui sua dúvida com o nosso convidado de hoje, o Jaque Schaumann. Jaque, me tira outra dúvida aqui. Sempre dizem que o melhor jeito de uma empresa ir para frente é quando o dono tá ali regendo então com todas as rédeas na mão. Agora, qual é o melhor tipo de patrão? Quando eu digo isso, não é o melhor tipo de patrão para o funcionário, é o melhor tipo de patrão para a empresa. Seria um patrão estilo Hitler, aquele que simplesmente manda e precisa ser obedecido, ou seria um patrão mais amigo dos funcionários? Em outras palavras, ser muito exigente, ser muito militar em certas ações, ou ser muito mal aberta, acaba prejudicando? É bom você encontrar um meio termo? Como é que é? Ok, muito boa pergunta, Ilan. Realmente, ser o meio termo, o equilíbrio é a melhor coisa. Os extremos não são bons. Mas como é que você poderia fazer isso trabalhando nessa vertente do equilíbrio? Seria exatamente no planejamento da empresa, inclua os seus colaboradores, puxe os seus funcionários para ele. A gente dá tipo uma participação no lucro das empresas? Seria algo mais ou menos assim ou não? Esse seria um ponto, um detalhe. Certo. Mas o mais importante seria, dentro dessa organização, dessa empresa, você vai estar fazendo isso, você vai estar fazendo isso, você isso e isso. Isso tem que ser feito até o dia tal, você vai ter que fazer dessa forma, você vai alcançar isso. Ou seja, ele tem uma visão clara do que ele vai precisar fazer. Então, ele participa, porque o dono da empresa abre a chance para ele estar também trabalhando junto. Quando ele começa a cobrar, que é uma das coisas horríveis, geralmente o empresário ele começa a cobrar muito do colaborador quando ele não tem nenhum plano de ação, não tem planejamento nenhum. Aí, como ele não tem planejamento, ele começa a cobrar. Cadê? Você fez? Fez aquele serviço? E isso causa muito cáustico, um mal-estar, muito ruim. O que é que nós aconselhamos? O que é que nós sugerimos? Faça um planejamento das suas ações na empresa. Faça um plano de ação bem específico, quem vai fazer o quê, até quando, por que tem que ser feito, como deve ser feito. Se você fizer isso, o que é que acontece? Você não vai mais cobrar, você só vai monitorar. E a abordagem da monitoragem, do monitoramento é diferente da cobrança. A cobrança ele chega e diz, cadê, você fez? No monitoramento ele pergunta, e aí meu amigo, você conseguiu cumprir com aquela meta que tinha lá no plano? Você está precisando de alguma ajuda? Olha a diferença da cobrança para eu estar monitorando um plano. Então, quando o dono da empresa tem planejamento, todo mundo fica feliz, todo mundo participa, todo mundo sente que faz parte daquele ambiente todo, que tem um pedaço de mim nessa empresa. Isso é que aumenta a produtividade, isso é que faz crescer a empresa. E uma coisa interessante, antigamente se dizia que o olho do dono é que faz engordar o boi, né? Dizia isso aí. Então, hoje, o dono não necessariamente precisa estar 24 horas dentro da empresa. Mas ele precisa ter controles financeiros, ele tem que saber o que é que está sendo feito na empresa, onde é que tem as perdas, onde é que estão os desperdícios. Como é que ele pode fazer com que os seus gerentes, aqueles que participam com ele, possam efetivamente também ter o poder decisório? Quando ele faz isso, aí meu amigo, a empresa vai longe. Né? Mas se ele for como Hitler, centralizar, aqui quem manda sou eu, bater na mesa, não acrescenta, não faz nada acontecer, infelizmente. Né? Então, já que o que é que você observa nas nossas empresas cearenses, assim, predominantemente, como é que está essa questão de motivação? Os patrões já estão fazendo alguma coisa para melhorar, para investir nessa questão? Olha, realmente, uma boa pergunta também. Isso está começando. Nós já percebemos alguns empresários começarem a se preocupar com o elemento gente. Porque até pouco tempo a preocupação básica era TI, tecnologia da informação, era colocar uma máquina nova, é aumentar o parque fabril. Mas o que é que a gente percebe? Tudo isso sem pessoas motivadas não adianta nada. Então eles estão começando a entender esse processo, estão pedindo ajuda externa. E você sabe uma coisa que é interessante? É que não só o empresário da grande empresa,
Mas a gente percebe até aqueles empresários da micro e da pequena empresa, o dono do mercadinho, o dono lá do salão de beleza, eles também estão preocupados com isso. Eles estão preocupados na questão de como eu posso atender melhor meu cliente, mas na medida em que eu também dou uma oportunidade para o meu funcionário, para o meu colaborador. Então as empresas cearenses, na sua maioria, começa esse movimento, a gente já percebe, inclusive nas consultorias que nós vamos prestar às empresas, uma questão que é profunda, a gente sente eles dizerem, o que é que eu posso fazer para ajudar os meus funcionários? Eu não sei, ele está meio perdidão, né, nessa questão. Então, está acontecendo. Não é rápido. O processo de mexer com pessoas, como nós estamos mexendo com gente, com o ser humano, requer mais tempo, mais cuidado, precisa se focar melhor nas virtudes das pessoas, a pessoa precisa saber ouvir, é preciso ter a empatia, saber se colocar no lugar do outro. E o que é fundamental, a liderança tem que ser participativa. Você que é empresário, você que é principalmente da micro e da pequena empresa, seja participativo, abra a possibilidade para o seu colaborador dar sugestões, ele participar. Dessa forma você sabe o que está acontecendo na empresa. E por incrível que pareça, quando você abre a chance para o colaborador participar, ele sabe exatamente o que está acontecendo dentro da empresa. Incrível. Eles sabem onde estão os problemas e às vezes até como resolvê-los. O melhor feedback, né, que o patrão pode ter. Legal, é exatamente isso. Se ele puxa isso do colaborador e dá a chance, pessoal, o que é que está acontecendo? Vocês poderiam dar uma sugestão para melhorar isso ou aquilo? Eles dão a sugestão e o que é mais interessante, como a sugestão partiu dos colaboradores, eles vão estar mais comprometidos para que isso aconteça. Se a coisa vem de cima para baixo, se ele manda e diz que tem que ser feito, ele pode até não conseguir o comprometimento dos seus colaboradores. Porém, quando ele abre a chance para que eles participem, aí eles dão um show nessa questão. Doutor, agora, falando assim, digamos que tem algum empresário nos assistindo e ele realmente se identificou, acha que na empresa dele não está tendo motivação ou que ele está fazendo a coisa de forma errada. No caso de ele contratar um consultor, quais são os critérios que esse consultor vai avaliar para saber, para ver um termômetro assim de como é que está a situação daquela empresa? Ótimo. É interessante, antes de responder a pergunta, dizer o seguinte, nunca ache que um consultor é caro. Geralmente o empresário diz isso, não, mas eu trazer um consultor para cá é caríssimo, é muito caro. O caro é quem não sabe fazer. O que não sabe, sai caríssimo. E às vezes o barato sai caro demais, né? Isso, sai muito caro. Então, nós hoje temos que nos debruçar nisso. Quem é que conhece o assunto? É fulano? Traga ele para cá. Porque ele vai passar menos tempo, porque ele sabe resolver e pronto, ele resolve rápido, te dá a sugestão e você aplica. Então, primeira coisa, traga alguém que conhece o assunto. Essa pessoa chegando na empresa, ele precisa primeiro conhecer a empresa. E todo o trabalho de consultoria, ele começa com um diagnóstico da empresa. Da mesma forma que você está sentindo alguma coisa, vai ao médico e ele diz, você precisa fazer alguns exames. Os exames que ele recebe é para entender como é que você está. O consultor também faz a mesma coisa. Ao chegar a uma empresa, ele tem um questionário em que ele faz algumas perguntas, ele passeia dentro da empresa, ele verifica como as coisas estão. Conversa com os funcionários também? Sim, inclusive nós fazemos um trabalho, pelo menos o que nós consultores empreendemos na empresa, seria uma pesquisa de clima organizacional. O que é isso? Na hora do diagnóstico você faz perguntas aos colaboradores e algumas delas você entrega um questionário para eles, para que eles respondam em casa. Esse questionário não é para colocar o nome. E o mais interessante, ali eles colocam o que eles estão sentindo. E a partir daí nós começamos a entender a organização. Começamos a entender onde é que estão os pontos críticos de sucesso, onde é que a coisa não está pegando, onde é que tem um foco de tensão. Então, o trabalho inicial é esse diagnóstico. Feito isso, nós podemos entender onde é que a empresa está na questão do seu aprimoramento, do seu desenvolvimento. Sentamos com o dono da empresa e dizemos, meu amigo, depois desse diagnóstico você precisa trabalhar mais isso ou aquilo, mais pessoas, você precisa trabalhar melhor a feição da empresa, você tem que melhorar aqui as condições
da sua empresa, a limpeza, a higiene, e uma série de outros fatores que são importantes para que os funcionários se sintam bem. Então todo o trabalho tem essa sequência. Tá certo. Então, Jaque, tem outra pergunta que eu quero fazer para você, que é o seguinte. Todo mundo diz que você trabalhar então com pessoas que você confia, aliás, todo mundo sabe, realmente a confiança precisa acontecer em qualquer canto, seja aqui no nosso programa, quando eu confio em Ladini Camp e vice-versa, até mesmo quando você está trabalhando em uma empresa, a confiança é muito importante. Agora, nada melhor do que confiar em membros da sua família. Só que aí vem a pergunta, trabalhar com família, trabalhar com familiares, dá certo ou dá errado? Até que ponto você pode cobrar daquele funcionário? Até que ponto você pode ir? Eu quero que você responda isso para mim, só que só não agora, só depois do nosso break, porque a gente vai fazer agora um pequeno intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Você que está aí assistindo Matina, seu matineiro de plantão, fica aí porque a gente volta já já. Já de volta aqui com o nosso programa Matina, já estamos recebendo o nosso convidado de hoje, que é o Jacques Schaumann, ele que é consultor, então, de RH. Falei certo? O nome? Certo. Jacques Schaumann. Yes! Muito bem. Agora, Jacques, então responde a minha pergunta. Como é que fica, então, aí toda essa história quando você trabalha com um familiar seu? Até que ponto você pode ir? Até que ponto isso não vai influenciar também a sua família? O que nós percebemos é que isso aí é de altíssima complexidade. Trabalhar com familiar. Por quê? Porque as relações familiares, elas às vezes ainda continuam dentro da empresa. E saber até que ponto eu sou o filho que não devo naquele momento ser o filho e o pai ou a mãe, então essas relações são complicadas. O que é que nós poderíamos assim sugerir você que na sua empresa tem familiares trabalhando? Faça um plano de ação para cada um, estabeleça o que é que cada um faz e monitore isso. Em vez de estar cobrando, em vez de deixar que eles decidam do jeito que eles querem e depois ficar cobrando o que eles não fizeram ou deixaram de fazer. Então a melhor coisa é, nesta empresa, você vai fazer isso e você isso, ok? Você vai ter que me dar esse resultado, você esse, legal? Então na empresa nós vamos trabalhar assim, focado em resultado. Se você estabelecer resultado e o que cada um tem que fazer, ele vai ter que fazer. E se ele não fizer, incompetente, aí ele vai ter que sair. Né? Naturalmente, você não vai agora ficar sustentando uma pessoa porque é um familiar se ele não está produzindo. Isso é ruim até para ele mesmo. Nós temos que, muitas vezes, colocar um familiar na empresa, mas para ele crescer. Ou até como uma escada, porque ali ele começa, mas ele vai para outra organização, se dá bem em outro local. Portanto, faça com que as coisas aconteçam assim. Em casa, ótimo. Beleza, na empresa, continuamos pai e filho, mãe e filho, claro, não muda essa relação, porém, de uma forma profissional, que dê resultado, focado nisso. Aí a coisa pode ser que ande. Beleza. Ok, doutor Jacques Schaumann, agora a gente teve uma ligação, infelizmente a ligação caiu, era do Teves, mas ele deixou a pergunta dele para que a gente pudesse fazer, e é claro que eu já vou perguntar aqui, que é o seguinte... Digamos que digamos que uma empresa contrate então um consultor de RH, nesse caso o senhor. Sim. E o senhor vai lá então, faz todo um trabalho motivacional com todos os funcionários, né? Mas como é que fica a parte financeira dessa empresa? Digo, a partir de uma motivação dos funcionários, já vai surgir um lucro maior? Com certeza o Teves é um empresário, né? Que já quer saber aí tudo isso. Como é que fica então, Jacques? Vai ser realmente aferido um valor em termos de lucro, com certeza. O que não vai acontecer é de uma forma intempestiva. Eu chamei um consultor, ele chegou lá, fez uma festa e pronto, uma maravilha. Isso não vai acontecer. Mais uma vez eu digo, por quê? Porque nós estamos lidando com o gênero humano, com as pessoas. É natural que ali se começa um trabalho de desenvolvimento humano e que ali você começa a plantar uma semente do desenvolvimento nas pessoas. Aí pode ter certeza absoluta que você vai ter um retorno muito bom. Agora, ele vai ter um tempo de maturação até que ele te dê esse resultado. Mas você é o Teves? Isso. Teves, um conselho para você, meu amigo. Chame o consultor, faça com que isso aconteça na sua empresa, você vai ter um resultado muito bom. Vai ser positivo. Não espere para amanhã. Faça isso hoje, faça agora.
Agora, doutor, já que a gente está falando de dinheiro, de lucro, muitos patrões veem os funcionários pouco desmotivados e vão aumentar o seu salário para ver se você fica mais motivado. Isso é uma realidade ou funciona, não funciona? É mais uma coisa de um ato para poder esconder aquela pessoa desmotivada, ela dá um up, mas depois vai voltar tudo ao normal, porque o problema é no trabalho, não é no dinheiro, às vezes. Isso. E o que vai acontecer é, ele pode até aumentar o salário, ele fica com uma pequena motivação, mas logo em seguida ele volta às proporções anteriores, ao que ele estava sentindo anteriormente. Por quê? Porque o problema não foi resolvido na causa. Por que é que ele está desmotivado? Então, muitas vezes, eu já fazendo pesquisa de clima organizacional, eu já perguntei para um funcionário assim, me diga uma coisa, se você saísse dessa empresa para uma outra, ganhando o dobro, você sairia? E ele disse, não, eu não sairia. Mas por quê? Porque eu gosto de trabalhar aqui. Aqui eu trabalho não é só pelo dinheiro. Olha a resposta dele. Eu também trabalho porque o ambiente é bom, eu sou elogiado, a qualidade de vida aqui é levada a sério, as pessoas aqui eu amo todas elas, os meus líderes são excelentes. Para que eu vou sair daqui? Percebe? Então, a questão do salário, ele está aferindo um retorno para ele, mas é temporário. O ideal é que você entenda por que ele está desmotivado. O que é que está acontecendo por baixo do tapete, muitas vezes, que faz com que ele não queira chegar na hora, ele atrasa, ele enrola, não é? Ele só fica envolvido, ele não dá o sangue dele para a empresa, ele não sugere nada, ele não inova nada, ele não cria nada, ele leva e empurra com a barriga. Ele é invisível, né? Eu acho que só falta isso. É. Agora, Jaque, me fala uma coisa. É muito comum, por exemplo, quando você chega numa empresa, um funcionário achar que você está ali para avaliá-lo, para acabar demitindo alguém? Por exemplo, como é que você pega a confiança de um funcionário, uma vez que você chega aqui para que aquele funcionário te fale a realidade? Né? Porque muitas vezes aquele funcionário pode achar assim, não, ele está me avaliando, eu vou falar bem sobre a empresa, porque se eu falar mal, com certeza aquele consultor vai contar tudo pro meu chefe, vai dizer assim, aquele funcionário com fulano de tal, falou isso, e vai dizer tudo. Como é que você faz então, como é que você estabelece essa relação de confiança com o funcionário? Ótimo. Essa confiança ela é estabelecida logo nas primeiras visitas. Inclusive nós dizemos para cada um deles que tudo que é falado, ele não vai ser dito para o dono da empresa. Nós não vamos dizer fulano fez isso, fulano disse aquilo. De jeito nenhum. Inclusive tem um termo de confidencialidade, ele assina o termo e nós assinamos também. Ou seja, ele tem certeza que o que ele está dizendo vai ficar só ali. Agora, o que nós dizemos para ele é o seguinte, nós vamos dar para o dono da empresa o resultado do geral. Aí sim, a sua resposta com a do outro, na hora que nós somarmos e dividirmos, no final das contas, aí sim ele vai ter uma ideia. Mas ele jamais vai descobrir que foi o João que disse, o Pedro, ou quem quer que seja. Mas tem muito patrão que pergunta, que quer saber quem foi que disse? Tem. Mas por uma questão ética, nós dizemos, olha, nós não vamos passar essa informação porque ela não vai acrescentar nada para você. Né? A não ser que, durante o processo de consultoria, nós descobramos algo na empresa que possa comprometer a empresa em função de um colaborador que está ali se locupletando da empresa, tirando o que não é dele, não é? Aí, por uma questão até ética mesmo, nós temos que conversarmos com o dono para esclarecermos alguns detalhes. Mas isso é muito difícil. Geralmente, o que nós passamos para ele é, a tua empresa está com esse resultado, os teus funcionários estão assim. E ele tem uma ideia do todo e não individualmente. Isso cria uma relação de confiança e é até interessante porque o empresário ele entende. Olha, se eu não tiver essa relação de confiança com os teus colaboradores, eles não vão trabalhar a teu favor, eles vão trabalhar contra você. Na hora que nós dissermos, olha, esse trabalho tem que ser feito assim, esse processo agora vai ter que ser feito dessa forma, se nós não conseguirmos a confiança dos colaboradores, eles não vão fazer acontecer e a consultoria não vai acontecer também. Então é importantíssimo essa questão da confiança. E vai caber então ao consultor conseguir essa relação, que é uma relação muito tênue, né? muito fininha, muito complicada, porque envolve pessoas, mas ele consegue fazer isso. A gente tem conseguido e tem dado certo.
Que bom. Agora a gente está falando assim dos empresários que contratam os consultores, que deve ser, obviamente, bem normal, bem natural. Agora, assim, digamos que tem alguém que trabalha numa empresa e o próprio funcionário percebe que os seus amigos, enfim, aquele setor, a empresa de uma forma geral, não está motivada. O patrão não sabe, não percebe, não vê, ou vê e não faz nada. Como é que esses funcionários devem proceder? Eles devem falar, eles devem demonstrar, eles devem fazer a meta cair, tomar atitudes drásticas? O que é que deve ser feito? Ok. Bom, seria interessante se a empresa tem um gerente, se ela tem alguma pessoa que coordene os trabalhos, era interessante que na empresa, no final de período, no final do trabalho, de uma forma respeitosa, os funcionários, às vezes aqueles que se destacam mais, que têm mais proeminência dentro da empresa, eles podem sugerir. E aí a questão é da abordagem. Uma coisa é o funcionário chegar e dizer assim, olha, esse negócio aqui tá ruim, vocês precisam mudar tudo, por mim eu não estou mais nem aí. Mas, se ele de uma forma respeitosa e até amorosa, vamos dizer assim, né? Ele chega e diz, não era interessante a gente pensar em motivar melhor a equipe? Faz tanto tempo que a gente não tem um treinamento nessa área. O que é que vocês acham? Não seria interessante? Ele lança isso, que isso vai começar a incomodar o gerente, vai incomodar o dono da empresa, ele vai começar a perceber que já está se configurando a necessidade de trabalhar as pessoas dentro da empresa. Geralmente é assim. E parte mesmo é do colaborador que está lá no chão de fábrica, aquele que está lá na indústria, o que está no comércio, está na frente com o cliente, ele sente a necessidade e fala. Mas fale de uma forma respeitosa, no momento certo, na hora certa e da forma certa. Aí a coisa acontece. Já que quando a gente tem, por exemplo, vários colaboradores trabalhando, eu digo isso, um exemplo que eu já passei na pele, né, como atendente de telemarketing. Quando você estabelece uma meta, mas, por exemplo, a sua meta, na realidade, acaba sendo uma competição. Aquele que mais fizer pontos, digamos assim, aquele que, enfim, ganhar dos outros em algum critério estabelecido, ganha uma bonificação. Até que ponto isso é saudável? Será que isso não vai prejudicar o atendimento que aquele funcionário vai dar àquela pessoa, àquele cliente que ele vai estar tratando? Se essa meta for estabelecida sem antes haver uma base formada, isso pode comprometer a organização. Aí podem criar focos de tensão. Por quê? Porque a competição vai ser predatória. Um vai querer derrubar o outro. Isso não é bom para a organização. Mas, se ele fizer uma base, se ele criar uma estrutura que diga, olha pessoal, nós vamos agora trabalhar em time, nós vamos trabalhar focado em resultados e todos vocês podem sair ganhando. Basta alcançar a meta X. Então, entendeu? Não é só um que vai chegar, todos podem chegar. Então, vai depender só de mim. Eu não vou estar focado em derrubar o outro. Porém, se isso não é feito, aí sim. Aí vai ser um predatismo horrível e a organização vai ficar, às vezes, até travada, porque as pessoas não vão interagir. E empresa que não se trabalha em equipe, ela não anda. As pessoas, complicado. É complicadíssimo. Nós precisamos aprender a trabalhar em equipe, em saber dividir. E se isso acontece, óbvio, a empresa cresce, a organização cresce. Me fala só uma coisa, se a gente pudesse definir hoje, então, dar pelo menos algumas características de um bom chefe. Você pode, inclusive, citar exemplos, sei lá, Roberto Justus, enfim. Como seria um chefe ideal? Quais são as características e o que ele deve fazer dentro de empresa, seja ela qual for? Ótimo. Eu diria o seguinte, deixe de ser chefe. Uhum. Primeira coisa. Muito bom. Seja líder. Ser líder é muito diferente de ser chefe. O chefe, o gerente, ele é organizacional. Ele só olha para o resultado. O líder, ele é institucional e organizacional também. Mas ele trabalha as pessoas. O líder não manda, ele dá o exemplo. O líder parte na frente. O gerente manda. O chefe diz que ele é a pessoa que manda. A última palavra é a dele. O líder não, ele trabalha em equipe. Ele exalta a equipe. Quando saiu ganhando um prêmio, aí o chefe diz, oh, muito bem, olha aí como eu sou bom. O líder, não, eu não, a minha equipe. Nós trabalhamos juntos. Então, sugestão que eu daria, se você puder ter na sua instituição, na sua organização, na sua empresa, líderes, pessoas que deem exemplo, pessoas que participem junto, pessoas que saibam ouvir os que trabalham com ele, pessoas que usem a empatia, que se colocam no lugar da outra, que ouçam o
que eu chamo de som secreto do outro. A pessoa ouvir os sons inaudíveis. Olhar, já imaginou, o líder olha para uma pessoa que trabalha com ele e já vai dizendo: o que é que aconteceu com você? Você está hoje, eu estou notando que você não está bem. A pessoa diz: puxa vida, ele olhou e sentiu o que eu estava sentindo. Aí sim, a organização vai crescer de uma forma maravilhosa. Portanto, seja líder, não seja chefe. Fantástico mesmo. Jaque, a gente agradece demais a sua presença hoje aqui no programa. E quem quiser falar com você, deixa aí o número de telefone, e-mail, enfim. Como é que faz? Bom, o meu e-mail é o schaumann@uol.com.br. O Schaumann, S-C-H-A-U-M de Maria A, N-N de navio, @uol.com.br. À disposição de todos vocês. Perfeito, então a gente agradece demais a sua presença hoje aqui no nosso programa. E você que está assistindo a gente aí, Matineiro de Plantão, continua ligado no nosso Matina, que a gente vai fazer um pequeno break, mas daqui a pouco a gente volta com muito mais Matina para você. Fica aí, a gente volta daqui a pouco.